A paz do Senhor Jesus sobre todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida, sua vida, os seus amados e os seus queridos. Queria pedir uma grande gentileza para você, antes de tudo, que você possa curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, dá um joinha, aperta o sininho, vai nos ajudar bastante. Amém, queridos? Já estamos no nosso terceiro dia desse grande propósito de oração e jejum. E o tema do nosso jejum hoje é ter estrutura para viver a perseguição, caso exista, que representa o chifre pequeno, né? Entendeu, queridos? Então vamos lá. Aqui no versículo 9, né, diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa que é Israel. Então, esse chifre pequeno, né, olha a imagem aí, chega a ser até meio estranha de ver, né? A imagem que a pastora Miriam colocou aí. Esse chifre pequeno tornou-se um opressor, um tirano contra o povo de Israel. Ou seja, esse chifre pequeno de Daniel 8, presta bem atenção, é diferente do Daniel 7. Daniel 7 também fala de um chifre pequeno. O chifre pequeno de Daniel 7 é o anticristo que vai se apresentar nos nossos dias, por esse tempo, né? E esse Daniel 8, chifre pequeno, é o anticristo do Antigo Testamento. Olha, então é um anticristo que já apareceu e já morreu. Ele é conhecido como Antíoco Epifânio. Olha, um nome pouco conhecido, né? Por quê? Porque ele fala muito sobre ele no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, né? Então, ele foi um verdadeiro anticristo. O que ele fez? Saqueou o templo de Jerusalém. Que mais? Profanou o templo. Sacrificou um porco no altar. Veja, papel de anticristo realmente. Decidiu exterminar o povo de Deus. Que mais? Chegou a proibir o culto a Deus e torturou os judeus para renunciarem à fé. Olha, muito parecido com o que vai acontecer num futuro aí, entendeu? Então ele foi um grande opressor e perseguidor dos judeus. Ele chama Antíoco Epifânio, né? Chamado por alguns de louco. Se você tiver curiosidade, abra, veja nos livros apócrifos, é numa Bíblia diferente da nossa, né? Que tem o livro apócrifo chamado Macabeus, e lá fala sobre esse chifre pequeno e sobre esse homem chamado Antíoco Epifânio, que foi um anticristo, né? Entendeu, queridos? Então o nosso jejum é a estrutura para nós vivermos a perseguição, caso haja. Bispo, por que caso haja, né? Então, caso haja, eu falei isso no jejum anterior, né? Que alguns teólogos, alguns estudiosos acham que nós não vamos passar pela perseguição. Nós vamos ser arrebatados antes da perseguição, que é o milênio, né? E outros acham que nós vamos até o meio da perseguição. E outros acham que nós vamos até o final da perseguição. Então, caso exista, mas se nós analisarmos e raciocinarmos friamente, hoje o espírito do anticristo já está agindo. Hoje já está tendo perseguição. E forte, hein? Veja quanta injustiça há por aí, né? A perseguição nos países que é proibido pregar o evangelho. Eles matam lá os cristãos, põem fogo vivo. Então hoje em dia já existe, mas foi extremamente complicado lá no passado, por volta de 150, 160 antes de Cristo. Um tempo extremamente complicado. Entendeu, queridos? Porém, olha o que a palavra diz para nós. A palavra é consolo, a palavra é vida, a palavra é para nos colocarmos para cima, né? Pode ter perseguição, pode ter o que for, mas olha o que diz. Mateus 5,10.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Oh, maravilha! Olha, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, eles podem até nos perseguir, mas jamais estaremos desamparados, conforme a palavra diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Entendeu, queridos? Então, você talvez sofra perseguição na sua empresa. Talvez você sofra perseguição na sua empresa, na sua faculdade, por ser evangélico. Por talvez andar com uma Bíblia na mão. Maravilhosa a nossa Bíblia, né? Andar com uma Bíblia na mão. Talvez você já sofra perseguição por ser cristão. Na faculdade, na empresa, na roda dos amigos, talvez haja uma discriminação. Olha, queridos, presta bem atenção. Esse Antíoco Epifânio foi horrível e grande perseguidor, como o inimigo é hoje. Porém, o nosso Deus está acima de todas as coisas. Alexandre também caiu, né? Esse chifre pequeno também destruiu, né? Entendeu, queridos? Então, houve perseguição, houve profanação, houve um monte de coisa. Mas o nosso Deus se sobressaiu e se sobressai sobre todas as coisas. Vou falar mais uma vez, eu falei, acho que foi no primeiro dia. O governo, quanto mais forte, quanto mais poder, quanto mais grande, mais e mais e mais próximo está da queda. Não é brinquedo não. Amém, queridos? Então, vamos orar para que nós possamos passar por tudo isso. Vamos orar para que nós possamos vencer tudo isso. Entendeu, queridos? O nosso Deus lá no céu está no comando de todas as coisas. Tem perseguição, tem situação difícil, tem situação complicada? Tem sim. Mas o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, está no controle de todas as coisas. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita esse amado, esse querido. Senhor, estamos, Senhor, nesse terceiro dia desse grande propósito de oração e de jejum, orando, clamando e buscando ao Deus que é vivo, todo-poderoso. Pai, nos dê estrutura, Senhor, para viver a perseguição, Senhor, caso exista. Senhor, nos dê, Senhor, estrutura para viver a perseguição dos dias de hoje. Dias complicados, dias difíceis, dias em que os cristãos estão sendo perseguidos, né? Ainda bem que a palavra diz, né? Em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pai, muito obrigado. Senhor, vá visitando cada amado, cada querido, cada um que está sendo perseguido na empresa. Poderia ganhar muito mais, mas está sendo perseguido. Talvez na faculdade por algum professor. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda, proteja, livra de todo mal. Pai, visita o nosso país, Pai amado. Visita o nosso Brasil, Senhor. Que não haja perseguição aqui, Pai amado. Que nós possamos ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de pregar a palavra, a liberdade, Senhor, de ministrar a palavra, de andarmos com a Bíblia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita o nosso país, visita o nosso Brasil, Pai. Visita esse amado, essa amada que está sintonizado comigo nesse propósito. Muito obrigado. Senhor, nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até amanhã.